Em meio à pressão e ameaça de novas sanções dos Estados Unidos, ministros do Supremo Tribunal Federal procuraram dirigentes dos principais bancos que operam no Brasil para esclarecer as dúvidas, e também quais seriam os impactos da aplicação da Lei Magnitsky. Segundo o jornal O Globo, esse encontro que reuniu Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin foi marcado por preocupações e tensões. Os magistrados teriam ouvido dos banqueiros que os sancionados teriam dificuldades até para realizar transações mais simples via Pix, já que os bancos fazem uma varredura automática via sistemas para checar se aquele cliente é ou não alvo dessa lei, impossibilitando os centros financeiros de driblarem esses bloqueios. Além dessa reunião com os banqueiros, com os executivos do banco, a reportagem também afirmou que alguns dos magistrados receberam posteriormente um grupo liderado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para negociar um eventual acordo para encerrar a crise provocada pela prisão de Jair Bolsonaro. E toda essa movimentação mostraria o quanto o STF está incomodado e preocupado com a ofensiva dos Estados Unidos, mesmo que em público façam certas ironias sobre o assunto. Um político influente, com acesso direto a vários ministros, que foi ouvido pelo O Globo, relatou que os ministros estão apavorados com a possibilidade de serem atingidos pela Lei Magnitsky no estágio da vida deles, e que ninguém quer receber essa punição, quer ser sancionado pela Lei Magnitsky. Chamar os nossos comentaristas, o Luiz Felipe Dávila está ao vivo aqui no estúdio em São Paulo. Vai dividir? Tá certo. Dávila, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Ótima noite a você, excelente semana. Notícia importante, Uma reunião que teve a participação de alguns ministros do Supremo e também executivos ou então banqueiros. Queria sua reflexão sobre essa iniciativa de alguns ministros de procurarem as instituições financeiras que foram transparentes, Assim, disseram, não tem jeitinho, não dá para não seguir o regramento, Vocês receberão algum tipo de dificuldade, É isso mesmo, Canhato. Boa noite a você, aos meus colegas de bancada e à nossa querida audiência. Bom, os ministros deveriam ter lido a Lei Magnitsky e as consequências. E os banqueiros não podem fazer milagres. Eles têm que aceitar as limitações da Lei Magnitsky. E a Lei Magnitsky, ela é muito dura mesmo. Todo banco que tem negócio nos Estados Unidos é enquadrado na Lei Magnitsky. Isso significa que bancos brasileiros, como o Itaú, o Bradesco e outros bancos estrangeiros aqui no Brasil, como o Santander, eles têm de obedecer às regras da Lei Magnitsky. Isso significa que não dá para ministros condenados pela Lei Magnitsky movimentar contas nesses bancos. Mas esses bancos só são nacionais. Não, mas eles têm negócio nos Estados Unidos e, portanto, a jurisdição afeta o banco lá. Isso significa que se eles mantiverem as transações financeiras dos ministros no Brasil, Canhato, o risco é que esses bancos percam o direito de mobilizar dinheiros, recursos no exterior e principalmente nos Estados Unidos, que é um mercado gigantesco. Então eles não vão fazer isso, porque isso afetaria dramaticamente o negócio dos bancos. Portanto, parece que vai caindo a ficha dos ministros da gravidade da imposição da Lei Magnitsky e como isso acaba limitando a atuação financeira de membros do Poder Judiciário que foram ou que serão afetados por esta lei. É hora de entender com realismo as consequências e não adianta aprovar lei, Canhato, querendo mudar legislação nacional para proteger os bancos, porque os bancos serão afetadíssimos por essa medida. Então, é hora de entender que tem custo medidas quando a punição vem dos Estados Unidos por meio da Lei Magnitsky. Notícia importante, o Cristiano Beraldo também está com a gente, conectado. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite, excelente semana a você. Essa reunião, esse encontro teve a participação de executivos e banqueiros de várias instituições. A reportagem indica BTG, Itaú, Santander, da Febraban e também a Confederação Nacional de Bancos. Quem era o representante da Confederação Nacional de Bancos? Rodrigo Maia, que outrora presidente da Câmara dos Deputados. Enfim, os banqueiros jogaram limpo ali com os ministros, Beraldo. Disseram que não dá para dar um jeitinho, fazer um arranjo, um esquema. Se o ministro receber sanção, terá a vida dificultada, Beraldo.
Pois é, Caniato, os ministros assistem aos pingos nos is, mas não acreditam na gente. Eles querem ouvir dos donos dos bancos, tudo que a gente já falou por aqui. Boa noite a você, boa noite ao Krigner, ao Dávila, boa noite à audiência que prestigia diariamente os pingos nos is. Ora, Caniato, o que nós temos diante dessa situação é que os ministros estão se dando conta da gravidade que existe em torno da decretação de lei Magnitsky em cima do ministro Alexandre de Moraes e que há um risco real, substancial, de que outros sigam no mesmo caminho. Há ministros na corte, apesar do ministro Alexandre de Moraes ter dito que não tem absolutamente nenhum vínculo com os Estados Unidos, que para ele isso é indiferente, que a vida dele segue, mas há outros ministros que têm uma realidade completamente diferente e que realmente não estão a fim de abrir mão dessa relação com os Estados Unidos e sofrer todas as consequências das sanções que são impostas. Nessa altura da vida, isso faz sentido. Agora, como lidar com isso? O artigo escrito hoje no Wall Street Journal coloca ali, em termos bastante claros, qual é o problema. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal tomou um caminho que chamou a atenção do mundo. E isso não vai se dar de forma impune. Então, farão eles uma reflexão sobre o que está errado e como corrigir? Buscarão uma forma de diálogo? Há notícias hoje, apurações de alguns canais dizendo que os Estados Unidos já estão ativamente investigando outras conexões dos próprios ministros, como escritórios de advocacia de familiares, parentes diretos, também empresas desses ministros ou ligadas a esses ministros que de alguma forma têm uma atuação remunerada. Quer dizer, a dimensão que isso pode tomar é realmente catastrófica para esses ministros. E não haverá banco, não haverá ninguém que vai abrir mão das suas relações com os Estados Unidos para simplesmente atender às vontades e necessidades dos ministros brasileiros. Portanto, a situação é sim muito grave. Pois é, e o simples fato de ter acontecido a reunião já indica a preocupação, ou pelo menos a falta de informação dos integrantes da corte a respeito quais seriam as consequências da aplicação dessa lei contra outras autoridades, outros ministros da corte. Chamar o Henrique Krigner com a gente. Krigner, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Em destaque essa reunião entre alguns integrantes da Suprema Corte Brasileira com representantes dos bancos, para que esses magistrados saibam exatamente quais seriam as consequências da aplicação da lei Magnitsky sobre eles. Bem-vindo. Obrigado, Caniato. Boa noite a você, ao Dávila, ao Beraldo e todos que nos acompanham esse início de semana, colocando aqui os pingos nos is. E como meus colegas disseram, Caniato, é justamente a urgência que está chegando aí aos ministros do STF, né? Aqueles que estavam acostumados, ou melhor dizendo, desacostumados a ouvir um não, e um não conclusivo, um não ponto final, agora estão buscando por alternativas. Quais são as possíveis alternativas aí existentes para proteger todas as transações que eles têm, mas realmente, como foi colocado aqui pelo Beraldo e pelo Dávila, não existem alternativas. Os bancos, e não só os bancos, viu, Beraldo, Caniato, perdão, não só os bancos, mas todos os outros entes envolvidos nesse processo e nesse relacionamento também vão fazer a conta. E aí eu quero dizer, os políticos, os outros líderes, outras lideranças da sociedade civil e inclusive, e aí chega no objetivo da lei Magnitsky, é justamente essa, os próprios membros da Suprema Corte vão fazer a conta. O quanto é que vale as sanções ou mesmo o prejuízo de se apoiar ou se aliar assinando embaixo das decisões do ministro Alexandre de Moraes. Esse é o objetivo final. É isso que o governo americano, no fim das contas, quer colocar como instrumento de pressão, que de fato aqueles que têm assinado aí quase que cegamente todas as decisões e respaldado isso também, embora decisões muito questionáveis do ponto de vista jurídico, então é justamente provocar essa reflexão. Vale a pena manter essa queda de braço? Vale a pena continuar esticando os limites da Constituição e rompendo aquilo que
é a nossa construção jurídica, a espinha dorsal do Brasil, ou não, não vai valer a pena e vamos então voltar para um caminho de pacificação e um caminho onde também a vida desses magistrados possa ser também normalizada. Aqueles que estavam desacostumados a ouvir um não e estão ouvindo esse não e agora vão ter que aprender a lidar com o não. Nem tudo eles conseguem por conta da supremacia do seu cargo, Canhato. Zé, o Kriegner fez uma pergunta muito oportuna que eu vou inclusive passar para o Luiz Felipe Dávila. Possivelmente esses magistrados, Dávila, talvez façam essa pergunta que o Kriegner fez. Vale a pena continuar esticando a corda? Dá para projetar quais seriam os caminhos possíveis, as saídas para esses ministros? Bem, Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, participou também desse encontro. É possível pensar em uma saída via Poder Legislativo, portanto, um projeto que altere o sistema bancário a fim de garantir a esses ministros o pleno uso dos dispositivos bancários? Essa é uma opção, mas daí o Kriegner fala em um processo talvez de autocontenção, uma reflexão feita pelos integrantes do Judiciário, uma modulação no posicionamento que eles têm tomado em relação, sei lá, a processos em curso, mas isso também não poderia ser interpretado como derrota? Não precisaríamos pensar em uma saída honrosa, Dávila? Canhato, essas reflexões que você está provocando aqui no nosso debate mostra como o Poder Judiciário, principalmente o STF, se tornou um órgão político. Todas essas perguntas que vocês estão colocando é de um órgão político, não é de um órgão que deveria ser o guardião da Constituição. Se fosse guardião da Constituição, esse debate seria muito estranho. Ou seja, a politização do Supremo Tribunal Federal, por meio do ativismo do Judicial, é que vem causando esse mal-estar e todo esse questionamento da atuação política e não jurídica. Se hoje o Supremo estivesse cumprindo o seu papel constitucional, aquilo que está nas normas constitucionais, defender a Constituição, o direito à ampla defesa, o devido processo legal, nós não estaríamos nesta crise que estamos vivendo. Então, esse é o primeiro ponto. Volto aqui o meu argumento para a autocontenção do Supremo Tribunal Federal. É a única saída de curto prazo, é o Supremo voltar a agir como corte constitucional e não como um órgão político, né? Político no sentido desse ativismo do judicial legislar, definir políticas públicas como elas devem ser executadas pelos poderes executivos. É isso que não pode ter, precisa voltar a ser uma corte constitucional. Se tiver esse poder da autocontenção, quem sabe alguma chance de rever a lei Magnitsky. O segundo ponto, esse é mais grave, Canhato, a gente não está tocando aqui, é a ausência do poder executivo, do presidente da República nas negociações com os Estados Unidos. Já se passaram 32 dias desde que Donald Trump enviou a carta com as tarifas de 50% aos produtos brasileiros. Nesses 32 dias não teve uma única negociação direta, objetiva, pragmática com o governo americano. E o presidente da República fica explorando a questão política de defesa da soberania nacional contra o imperialismo americano. Trump não é o xerife do mundo. Todas essas bravatas e nada de negociação séria. Isto está penalizando os brasileiros, as empresas brasileiras. Estimado que perderemos em torno de 130 bilhões de reais de negócio e podemos perder mais de 110 mil empregos. Então, o silêncio do Poder Executivo, o prejuízo que o Brasil está tomando na cabeça por não ter negociado as tarifas e a politização do STF são os 3 pontos que estão provocando esta gigantesca crise hoje no país. Pois é, e tem algumas coisas que não chegaram até a gente, né? Naturalmente, há muitas tratativas, conversas, até negociações que não foram divulgadas, né, Beraldo? Essa reportagem destaca que alguns magistrados teriam recebido um grupo liderado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com o objetivo de negociar um eventual acordo para encerrar a crise provocada pela prisão de Jair Bolsonaro. Então, não se trata de uma articulação feita somente dentro do Supremo com os integrantes do Supremo, né? Havia aí, ou haveria aí, uma movimentação também
de legisladores a fim de desatar esses nós e tentar resolver essa crise. Consegue projetar o que poderíamos acompanhar nos próximos capítulos? Olha, Caniato, eu queria destacar também um outro aspecto dessas reuniões que estão acontecendo. Imagina, Caniato, num país sério, ministros do Supremo Tribunal Federal resolverem fazer uma reunião com presidentes de empresas que têm processos no Supremo Tribunal Federal. Um deles, inclusive, teve prisão decretada por envolvimento em desvio de dinheiro público. Então, uma situação bastante brasileira, não? Chama lá a cúpula do poder, chama lá os donos de banco. Pessoal, resolvam aí meu problema. Como é que vocês vão resolver meu problema? Como é que o dono do banco fica? Qual é a mensagem que se passa? E pior, como é que esse favor será retribuído? Olha o cenário que se cria a partir de uma questão pessoal. Reforço aqui, Lei Magnitsky é uma sanção pessoal, não tem absolutamente nada a ver com o Supremo Tribunal Federal em si, enquanto instituição, e não tem nada a ver com o Brasil. A sanção foi aplicada a um indivíduo, pelo menos até agora. E a aplicação neste indivíduo faz com que a mobilização institucional se dê para proteger esse indivíduo. Quer dizer, qual é o outro brasileiro que tem esse tipo de tratamento, esse tipo de privilégio? Não existe, Caniato. E aí se movimentam os parlamentares ansiosos a encontrar uma solução, porque também tem contas a acertar com o judiciário. Veja só o que aconteceu nesses últimos meses. Quando o Hugo Mota começou a tratar da anistia, foi eleito com esse compromisso, já arrumaram uma operação da Polícia Federal na prefeitura do pai dele. Mais recentemente, operação da Polícia Federal no primeiro suplente de Davi Alcolumbre. Quer dizer, existe isenção? Existe interesse público? Estão todos ali reunidos para pensar o melhor para o Brasil? Não. Estão todos reunidos para discutir como eles se ajudam para se livrarem dos seus próprios problemas. Então, Caniato, não faz absolutamente nenhum sentido esse tipo de conduta, esse tipo de postura. Reforço, não tem ninguém ali pensando no Brasil, estão pensando neles próprios. E nós, brasileiros, ficamos refém dessa dinâmica. Então, no aspecto do debate que se está criando e da oportunidade que estamos tendo de enxergar determinadas coisas, essas sanções aplicadas pelos Estados Unidos têm até agora ajudado muito mais do que atrapalhado o Brasil. Pois é, eu mencionei essa reunião, alguns representantes de instituições financeiras participaram, mas é preciso lembrar também que na semana passada o CEO de um outro grande banco, do Bradesco, deu uma declaração questionado por um jornalista a respeito da abrangência da Lei Magnitsky. E aí o executivo disse o seguinte: não discutimos a lei, simplesmente a cumprimos, né? E aí, naturalmente, que as instituições brasileiras vão receber os pareceres das autoridades norte-americanas para entender exatamente quais são as determinações e qual é a abrangência dessa Lei Magnitsky em relação àquelas figuras que foram sancionadas. Agora, Kriegner, é possível a gente fazer que tipo de reflexão quando a gente observa que há um movimento também dentro do Congresso Nacional que trata diretamente com integrantes do Supremo para tentar desatar esse nó ou buscarem uma saída para a crise? Não é algo que foi divulgado, né? Não se trata de uma entrevista coletiva em que esses representantes estão tratando disso com transparência. Me parece que tudo ainda é feito em off, como se diz no jornalismo. É preciso tomar cuidado com o quê quando a gente observa que há um movimento desse em curso? Tomar cuidado com o preço desse movimento, Caniato. Acho que essa é a questão. Quanto é que custa qualquer movimentação um pouco mais aliviando as tensões ou até atenuando as tensões? Eu acho que para quem que custa, né? Quem é que paga essa conta e quanto é que custa? E o que eu quero dizer é o que é que está sendo negociado por detrás.
Nós sabemos que Brasília é uma grande mesa de negociações. Todo mundo negocia um com o outro. A busca, não existe busca por solução de problemas, mas sim por a negociação que menos custa, né? Ou a negociação que vai mais me beneficiar aí na relação custo-benefício. Eu acho que é isso que precisa ser analisado aqui. Primeiro que eu concordo muito com o que foi dito. Quando você tem o poder legislativo buscando por um diálogo com o judiciário para atenuar ou mesmo mexer um pouquinho aqui ou ali, é a evidência que faltava para quem ainda tinha talvez um resquício de dúvida se esse processo é político ou é meramente jurídico. Porque quando você está julgando com base na lei, a lei permanece a mesma. A Constituição é a mesma desde 88. Os entendimentos têm mudado, mas têm mudado de acordo com interesses, e esses interesses são bem questionáveis. Então, quando o julgamento é no branco e preto da lei, não tem muito espaço para negociação aqui ou negociação ali. O que precisa mesmo é ser feita essa análise de uma maneira crítica, criteriosa, e muito jurídica, né, técnica. Agora, nesse sentido, a gente continua aí com o desafio, que é o quanto que esse julgamento... Perdemos o contato com o Kriegner, a imagem dele congelada, o áudio estava em ordem, mas agora congelou também o áudio, mas entendemos a linha de raciocínio do Henrique Kriegner. Vou passar a bola para o Luiz Felipe Dávila, que é preciso olhar também para o papel dos congressistas, né, Dávila, deputados e senadores. De que maneira, quando a gente defende aqui a independência dos poderes e a responsabilidade de cada um, né, do poder executivo, do legislativo e também do judiciário, é preciso entender que em alguns momentos um pode colaborar com o outro, mas de que maneira pode acontecer essa colaboração? Qual é o limite entre colaboração, ajuda, parceria e intromissão? Estímulo a que o outro poder tome uma decisão que seja favorável àquele outro poder. Quais são as situações que a gente precisa destacar aqui que lhe causam estranhamento, Dávila, quando há um movimento do Congresso Nacional e uma aproximação com o Judiciário? Caniato, é preciso respeitar o limite e a autonomia dos poderes. E no Brasil isso não vem acontecendo. Por exemplo, nós já tivemos um caso recente, justamente da lei na anistia, e o Congresso discutiu um projeto, está debatendo um projeto. Antes do projeto ser apresentado, o Judiciário já começou a se manifestar dizendo que aquele projeto é inconstitucional. Então, que precisava fazer um projeto a 6 mãos. Isso não existe, projeto a 6 mãos. Quem legisla no Brasil é o poder legislativo, são os deputados e os senadores. Então, só para você abrir espaço para ter um projeto em que um poder possa adentrar no outro e dizer, não, e se você fizer o poder se você escrever a lei de acordo com o que nós entendemos que é bom, aí não corre o risco de ser inconstitucional, mas isso é uma intromissão no poder. Então esse é um exemplo recente, como o poder judiciário está imiscuindo em atividades exclusivas do poder legislativo. E isso não é saudável para a democracia. O que é saudável para a democracia é que cada poder atue de acordo com a autonomia concedida pelos constituintes, pelo poder constituinte, pelo que está na Constituição, não por aquilo que nós achamos que deveria ser o poder. Não existe isso na Constituição. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o sistema financeiro internacional hoje é totalmente interligado. Ser interligado, não adianta querer pressionar o judiciário, o legislativo brasileiro para aprovar uma lei, para tentar desviar, criar um atalho para não cumprir a lei Magnitsky. Isso tem um enorme impacto nos bancos. Os bancos provavelmente deixaram claro isso na reunião hoje com os membros do Supremo Tribunal Federal. Assim, não dá para criar uma norma nacionalista só para banco. Se fizer isso, nós vamos virar a Coreia do Norte, nós vamos virar a Venezuela, não tem como fazer isso. Então, o Brasil está integrado no sistema financeiro global, os bancos atuam em demais países e, portanto, qualquer legislação que limite, cerceie esse poder de mobilidade dos capitais, correrá enorme risco de colocar as nossas instituições financeiras em risco. E isso não vai acontecer. Então, é hora de cada um respeitar a autonomia de cada um dos poderes, agir de acordo com aquilo que os constituintes elaboraram e não ficar descobrindo atalho ou
ou uma situação em que um poder pode influenciar um pouquinho na decisão do outro. Isto não é saudável para a democracia.